Galera, Verdão ontem venceu o Bahia por 2-1. Botafogo tropeçou, empatou contra o Atlético Mineiro. Agora a diferença, a vantagem do Botafogo é só 2 pontos. Vai ter um confronto direto. Palmeiras depende só de si para conquistar o título do Brasileirão. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal falou aí dessa vitória do Palmeiras e também já projetando a sequência do Campeonato Brasileiro, né, as últimas 4 rodadas. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Acabou a partida 0-0. Bom, gente, chega, né? Não chega. Não. Teve confusão, expulsões. O Hulk enlouqueceu. Chegou na frente do Arthur Jorge, começou a discursar, falar um monte. O Daverson chamou a imprensa, já deu aquela resenha, daquelas piscadas, já provocou. E os seguranças estavam desequilibrados. E o Luiz Henrique ainda deu uma garrafada no meio de tudo isso. Gente, vamos ver. Entretenimento puro. Que nosso time é merda. Primeiro, ele tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou pro nosso time é merda. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. Primeiro, ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva, eu não escutei. Ele chegou pro Mendes e daí ele falou que o Luiz Henrique virou pra ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco. Eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa. Olha, o Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque, mas tá muito longe de ser craque ainda, tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é merda, jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo o clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é. Então que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Mas o que rolou com o Barbosa ali durante o jogo? Com o Barbosa, zagueiro deles? Barbosa? Ah, Barbosa aqui lá. Não, que esse nome eu nunca ouvi falar muito, assim, aí eu fico meio que sem entender. Essas 4 linhas aí, ela protege muito o cara que quer achar valentão, que quer ser forte. Ele foi expulso, então ele prejudicou a equipe dele. Aí depois do jogo ele passou querendo falar, xingando em espanhol. Entendo muito bem, né? Já trabalhei com 5 treinadores espanhóis, então espanhóis não, argentinos. Então eu entendo muito bem o que ele falou, mas pude manter tranquilo. Eu tenho 2 amarelos, se eu acabo numa discussão com ele, eu tomo o 3º amarelo, prejudico minha equipe, fico fora do jogo. Então ele deve ter ficado magoado por não ter conseguido o resultado positivo, ou quando a equipe dele jogou com a mais, mas isso daí, como eu falei, coisa de jogo. Essa discussão de um xingar o outro é coisa de jogo. Vimos ali algumas provocações, algumas situações que acabam por estar acima daquilo que era suposto e normal e naquilo que era a passagem dos meus jogadores, numa reação, diria eu, perfeitamente normal, com algumas perguntas absurdas que estavam a ser colocadas ali. Não seria a imprensa seguramente, porque a imprensa tem outro nível e um nível superior àquilo que perguntaram a mim, por exemplo, mas eu tenho mais anos disto e tenho mais controle emocional e estou muito bem resolvido e sei aquilo que estou a fazer, portanto, abstenho-me de responder a perguntas estúpidas, a perguntas absurdas que estavam a acontecer. Volto a dizer, não seria a imprensa seguramente, porque a imprensa é formada e trabalhada para poder ser imparcial, ser correta. Muita gente achou que o Galo ia ser engolido pelo Botafogo, que o Botafogo ia amassar o Galo, que não sei o que. Achar, todo mundo pode achar. Eu achava que eu ia fazer sol, ia ficar um tempo quente, choveu à noite, entendeu? Isso aí que ia ser um solzão, mas o tempo ficou chuvoso. Achar é uma coisa, né? Ter certeza é outra. Né? Agora que o Palmeiras faz sua parte no Brasileiro aí, que eles possam passar o Botafogo, se for campeão, mérito deles. E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso. Não foi só essa declaração. A do Barbosa. Se eles forem campeões, mérito deles. Se a gente for campeão, mérito nosso. É isso aí. Agora, gente, a final já começou. Se alguém duvida disso, já começou. Não precisa esperar chegar em Buenos Aires, Monumental de Núñez. Não. Já tem um clima hostil, ruim, essa troca aí de ofensas. Eu quero começar por Hulk e Luiz Henrique, ou seja, os grandes destaques de cada equipe. O Hulk é o cara do Galo e o Luiz Henrique o cara do Botafogo. Sgarbi, que falta de compostura, hein? E o jogo empatou, só que a impressão que fica no final é de que foi 10-0 pro Galo, né?
Porque o Botafogo brigando por título com 2 jogadores importantíssimos agora expulsos. Aí no final essa briga também, a equipe do Botafogo descontrolada ali também, junto com a do Galo, pra mim já mostra que começou. Do Hulk e do Luiz Henrique, cara, pra mim faz parte. O Luiz Henrique no meio do jogo também tem que entrar na mente dos caras. Ah, vocês são fracos, daquele jeito aqui. Fala isso, o Hulk tem direito também de se incomodar. O que me incomoda na postura do Luiz Henrique foi depois com o repórter ali no final, né? Pô, o repórter tá ali fazendo o trabalho dele, filmando, aí o repórter perguntar o que pegou ali? Luiz Henrique repetiu ali um negócio que eu não posso falar aqui no ar, claro, bem feio, aliás. Melhor não. Mas e tá errado. Aí ele tá errado nessa. Só que a discussão em fim de jogo faz parte, cara. Jogar a garrafa ali também, o VAR, faz parte isso aí que você tá vendo? A discussão de jogo. Eu estou falando que depois da partida dele jogar a garrafa e essa confusão do segurança do Botafogo totalmente descontrolado, o outro tentando pegar grade pra jogar, que isso? Aí não existe. Agora, na real, Dedê, aí tá no meio do campo ali, chega o Hulk, o Arthur Jorge tá saindo de campo e o Hulk começa a falar e o câmera chega e vai pegando o melhor ângulo e o Hulk não se intimidou, falou até o final. Eu falei aqui pra Renata que é o típico, o sentimento do cara que sabe que a batata tá assando. A reação do Hulk. O time dele não tá ganhando, o time dele não tá jogando bem. Tem uma final aí pela frente, vai enfrentar um time que tá voando, porque o Botafogo hoje é o time a ser batido, correto? Claro. E aí o time dele, com um jogador a menos, o jogo foi péssimo. Na circunstância, o resultado foi ótimo pro Galo. Nossa. Porque o Botafogo, o segundo tempo do Botafogo, por exemplo, foi um ataque contra a defesa. Não, mas não era pro aí Hulk tá na buena depois disso? Na buena? Na buena, porque a discussão do Hulk já começa com o Marlon. Porque o Marlon, teoricamente, o Marlon queria que o Botafogo, que o Galo jogasse um pouquinho mais. Isso. E o Hulk fala pra ele, mas como você quer o quê, velho? A gente abre pra você e você... Essa discussão começou já ali. É legal, é legal. Aí é legal. Aí ele fala do Luiz Henrique. Pô, eu tenho 7 anos de seleção. Você deu 2 chutes na seleção, então calma, você não é craque ainda. O Hulk também não ganhou nada na seleção, né? Mas é o cara que tá incomodado com a situação. O time não tá bem do Galo. Ele sabe que o time não tá bem. Então, e o Hulk, ele não é... Assim, ele não é tranquilo, né? Ele sempre foi um cara... Explosivo. Hulk explosivo. Você foi... Obrigado. Sério, tamo junto, obrigado. E ele tem mostrado isso durante os jogos. Ele reclama demais da arbitragem. Ele tá toda hora falando da arbitragem. E ontem ele entra no segundo tempo e causa tudo isso daí, ó. Quer dizer, ele causou não, né? Já tava... O tumulto já tava acontecendo quando ele entrou no jogo. E eu concordo com o D pelo seguinte, se o Galo não ganhar a Libertadores, gente, o ano... mas teve o título estadual, disputou a final da Copa do Brasil... O ano será catastrófico, porque vai ficar uma sensação de terra arrasada, a mesma coisa pro Botafogo. Só que o Botafogo ainda olha o Campeonato Brasileiro, ok, Palmeiras chegou, Fortaleza pode ganhar do Fluminense, chegar também, mas o Botafogo ainda tá em primeiro lugar. Tem uma segunda opção, o Galo é a Libertadores ou a Libertadores, Everton. Não tem pra onde correr. Então, Renata, se o Atlético não ganhar a Libertadores, vão morrer miseráveis embaixo da Torre Eiffel, né? Com muito dinheiro, porque pelo menos o dinheiro entrou muito forte na temporada, mas não é isso. O Atlético não é banco, né? O que os caras querem, de fato, é o título. Vamos lá, vamos por parte, vamos esquartejar a opinião aqui. O Botafogo é mais time que o Atlético, o Botafogo é melhor em tudo que o Atlético. Tem mais elenco, mais recursos, fisicamente o Botafogo é um aras, equinos, fortíssimos, puro sangue. Os caras são muito fortes fisicamente. Tem jogadores muito acima da média, Renato. O Botafogo tem um elenco muito bem montado. Gastaram 350 milhões para montar esse elenco. O Atlético gastou 35 milhões no ano, eles gastaram 350 milhões. E estão em pé, quer dizer, em pé de igualdade na final da Libertadores, até acho que não, porque eu ainda vejo o Botafogo à frente. Agora, esse jogo de ontem, o Atlético estava sem 6 titulares. 6 titulares. É muita gente. É que o Hulk entrou no segundo tempo, mas se nós pegarmos aí Batalha, Alonso, quer dizer, você tem muitos jogadores acima da média do elenco atleticano que não estiveram em campo. Então o Atlético entra para jogar com o Botafogo favorito, o Atlético desfalcado de meio time. Aí você perde um jogador como o Rubens, num setor onde corre o melhor jogador do Botafogo, que é o Luiz Henrique. Você queria o quê? O que o Arthur Jorge queria? O Marlon Freitas, os jogadores do Botafogo. Que o Atlético partisse para cima do Botafogo e desse espaço? Não, não pode ser assim e não será assim. Vamos pegar aqui, jogo de volta do Botafogo contra o Palmeiras, oitavas de final de Copa Libertadores. O Botafogo saiu de peito aberto? Jogou o jogo, deu espaço para o Palmeiras? Não. Então, defender-se bem também é um critério
E é um comportamento que absolutamente faz parte do futebol. Agora, onde o Botafogo acendeu o Atlético ontem para a final do dia 30? No que estava faltando ao Atlético. O Atlético, eu acho que ainda não estava ligado na final. Faltava riscar o pavio para o Atlético entender o tamanho da final, que é essa do dia 30. E se faltava isso, o Botafogo fez acontecer. O Botafogo riscou o pavio, acendeu o Atlético, provocou. O Barbosa é um bom zagueiro, é um baita zagueiro, mas é na força, ele provoca, ele bate, ele chega muito firme. Então ontem foram cotoveladas no Davidson que o Arthur não deu, no Hulk que o Arthur não deu, as provocações e tal. E o Atlético foi reativo até nas provocações. E o resultado foi isso aí. Agora, eu noto um Botafogo muito melindrado. Porque, sabe aquele rico melindrado? O Botafogo hoje é um rico melindrado. Sabe? Não pode perder pontos, não pode jogar na defensiva, não pode provocar. Então ontem o que faltava ao Atlético para a final do dia 30, o Botafogo ofereceu. Mas o Botafogo, para mim, ainda é favorito à Libertadores, Renato. É muito superior. O Botafogo é o favorito. Agora que o Galo deu uma acendida no aspecto psicológico, não é? Na questão mental, isso deu, gente. Não significa nada, não sei se vai ganhar, agora parece que voltou pro jogo. Tem uma questão aí que talvez as pessoas não tenham se tocado, e eu me toquei. Ontem, pra mim, tira toda essa confusão que você falou aqui, eu me toquei. Ontem foi o resultado mais importante do Atlético Mineiro na temporada. Eita! Vocês vão entender o porquê. Vamos ver, vamos tentar. Vocês vão entender o porquê. Olha a minha cabeça onde tá indo. Foi boa. Vamos tentar. Este empate do Galo obriga o Botafogo a entrar com força máxima na próxima terça-feira contra o Palmeiras. Consequentemente, o Galo vai descansar uma semana para poder pegar 100%. Mas de qualquer maneira o Botafogo ia usar titulares. O Botafogo nunca iria com o time reserva. O Botafogo, se tivesse vencido a sua partida, teria uma vantagem um pouco maior. E aí poderia, em determinado momento, pensando na decisão da Libertadores, poupar um ou outro atleta, já que eles vêm numa sequência desgastante. Então, este empate foi fundamental para as pretensões do Galo em relação à final da Libertadores e para as pretensões do Palmeiras, que agora vai ter que enfrentar o Botafogo com força máxima. Claro que a gente vai comentar. Estamos chegando, né? Olha aí a Sula. Bom, olha só. Ontem, o Palmeiras ganhando do Bahia, ele fica a 2 pontos de distância do líder Botafogo, que apenas empatou em 0-0 com o Galo e ainda trouxe na mochila, na mala, na bagagem, um monte de confusões. O Fortaleza joga sexta-feira, fora de casa contra o Fluminense e pode ir a 66 pontos também. O Flamengo já ganhou do Cuiabá de virada, 62, tem a vaga garantida, tá ali, por enquanto, quietinho, não é? Só celebrando, Não sei, né? Acho que não vai ter outros objetivos, mas tá por ali. O meu Inter ainda joga com o Vasco, o São Paulo empatou com o Bragantino, então ficou em 58 pontos. E aí tem uma distância entre São Paulo e Cruzeiro, que acabou perdendo para o Corinthians, que agora é o 9º colocado na tabela, já tem 44 pontos, está encostado no Bahia, no próprio Cruzeiro, vai esperar pelo resultado do Vasco, se o Vasco ganhar do meu Colorado... Não, mas eu não entendi o que você falou. É 40 e quanto? 44. Em nono? É. Tá. Escapou. O Fantasminha tem em algum lugar aí? Não, agora passando por aí o Fantasminha? Você quer Fantasminha? Toma! Vou te dar Fantasminha agora. Não precisa não. O Galo, que ontem fez 1 ponto, ele chegou a 43. Lembrando que a tabela tá toda quitada, não tem mais jogos atrasados, não tem pendências ou asteriscos. O Vitória, olha que resultado importante, ganhou do próprio Criciúma, deixou o Criciúma na zona do rebaixamento, fora de casa, tem 41. Passou quem? O Grêmio, que jogando em casa, empatou com o Juventude, que perdeu um pênalti, perdeu a chance de fazer 3-1 e de, subir na tabela. Ê, Juventude. E aí, o Atlético Paranaense que venceu. Não, peraí. Eu tô lamentando e o Campeonato está comemorando, eu tô na frente dele. Tá uma coisa errada aqui. Não tá errado não. O quê? Porque a ordem dos fatores aqui nesse momento não altera o produto também. A gente vai passar, vocês vão cair. Mas é a realidade, falando de agora. A realidade é agora. A gente vem de vitória, vocês vêm de empate.
Tá, mas quem tá na frente, tio? Outro time que se deu mal também foi o Bragantino. O Bragantino até poderia ter vencido o São Paulo, saiu na frente, mas empatou e tá aqui, ó, não sai do Z4. Show de horrores do jogo, hein? Caiu já, hein? Aliás, o São Paulo também. Fale, Dedê, alguma consideração? Não, eu vi aqui, deu uma bisoiadinha aqui no celular agora, o Fluminense, esse jogo contra o Fortaleza. Sexta-feira. Pai do céu. Vamos, Fortaleza! Porque depois do Fluminense é o Criciúma. Então a vitória do Fluminense contra o Fortaleza pode ser um respiro pro Fluminense. E vale destaque pro próprio Fortaleza também é importante, hein? Porque o Fortaleza gruda lá no Botafogo e no Palmeiras. Esse jogo aí, sexta do Fluminense... Só não passa, mas mesmo assim, se o Fluminense ganhar, ele não passa Atlético e Grêmio, a não ser que ele tire 4 no saldo, né? Porque agora, a parte boa é que para muitos tem apenas 4 jogos, mas 4 jogos que podem mudar muito essa tabela. Não tem nada definido ainda, tá tudo, quer dizer, algumas coisas, Cuiabá e Atlético Goianiense... Tá bom. O Bragantino também. Agora, Palmeiras é o assunto. Tem 2 Capelanes, o Palmeiras não jogou bem, foi até dominado pelo Bahia em alguns momentos, porém o resultado de 2-1 excelente, providencial. Exato. Bom, quem assistiu ao jogo vai pensar o seguinte, peraí, vamos analisar o resultado ou o jogo? Claro que no final das contas o futebol é o quê? É o resultado. O Bahia amassou o Palmeiras ontem, pessoal. Ontem, pra mim, eu vi o que acontece, aí que eu queria falar. O Rogério Ceni está sendo pressionado, que com todo o respeito que ele merece, dá a impressão pro povo baiano que o Bahia é o Manchester City. É do Grupo City, não é o Manchester City. Concorda comigo? Os jogadores chegam na cara do gol, o Rogério Ceni ele constrói, ele arquiteta o time, ele organiza, dá um padrão para que os jogadores possam criar oportunidades e fazer os gols. De novo, outra vez, os caras chegam na cara do gol, constroem as jogadas e erram. Ontem o gol perdeu o Biel, meu Deus do céu. Quem é o próximo adversário do Bahia? É nóis, mas aí você tá ligado, né, Rogério? Aí é bom que continue igual, né? Exato. Mas o meu ponto de vista ontem, o Abel Ferreira, pra mim, ele errou em tudo no jogo ontem, tá? É um pedaço de homem, é um treinador maravilhoso, que o Abel ele não é o treinador? Mas o Abel Ferreira ontem, gente, se o Rogério Ceni ele fez quase tudo certo pra sair com a vitória, o Abel fez quase tudo errado pra sair perdendo. De novo, né? E ele conseguiu ganhar um jogo por quê? Porque tem o Palmeiras só depende jogadores. de si próprio pra ganhar o campeonato, não depende de mais ninguém. Se ele ganhar do Botafogo... Tchau. Mas se ele ganhar todas, tá ótimo, ele vai ser campeão. Do Botafogo a bola do jogo aí, O que justificava ele continuar com o Felipe Anderson pra segunda etapa, o Maurício em campo, o Dudu tava jogando até melhor, saiu antes, Flávio Lopes deveria ter entrado muito antes, e aí ele foi questionado na coletiva. Essa bola não entrou, hein? Entrou tudo. Ah, tá. Entrou tudo. Entendeu? Então é isso, cara. Ontem o Abel fez força pra não ganhar, mas ganhou. É o resultado. Agora tem um outro detalhe. Chico Garcia, o Palmeiras, quando chega numa reta final de qualquer campeonato forte, ou pelo menos vivo, ele normalmente não desperdiça. O ano passado, o Botafogo estava nadando no campeonato e o Palmeiras teve a chance naquele jogo épico e ganhou o título. E você acha que o Botafogo não está pensando nisso? Daquele 4-3 no ano passado? Que era no Rio de Janeiro, aquele confronto, e o Palmeiras, mesmo atrás, né, num primeiro tempo horroroso, conseguiu ainda empatar o jogo, na verdade, virar o jogo. Esse ano, o jogo é no Allianz Parque, na terça-feira que vem, e o Botafogo tinha certeza que a distância estaria maior. É o troco ou não é o troco? Olha, Ronaldo, cenário ideal. É o troco, olha, né? Ronaldo. Que cenário pontinho para o Botafogo vir aqui dar o quer. troco. É tudo que o Botafogo quer, só que o Palmeiras não se abala. Diferentemente do Botafogo. Esse Palmeiras não se abala. Não. O Palmeiras não tá abalado. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Uma competição já desde janeiro. Não, mas é um Palmeiras que em relação ao desempenho não vinha encantando. Só que vem encontrando resultado nos últimos jogos. O Bahia, claro, eu concordo com o Capela quando ele fala, porque tá uma pressão em cima do Rogério, como se o Bahia fosse, nossa, não. Você pega quem são os atacantes do Bahia, pô? Tá de brincadeira. Do meio pra frente, tem que contratar muito melhor pra próxima temporada, muito melhor. E o Palmeiras agora, na minha opinião, mesmo com um jogo ruim, jogo fraco, meu Deus do céu, vai ser difícil tirar o título. Você tá ficando preocupado, Sgarbi? Não, eu tô, porque aí o São Paulo é o único tri, né, gigante e tal. Aí o Palmeiras pode agora virar tri consecutivo, também. Tri consecutivo, com o Muricy lá 2006, 7, 8. Corinthians não sabe nem o que é isso, né? Ei, Carille. Já ouviu falar no Carille? 3? Paulistas, Foi o ano do Carille. Acho que você, o ano sabático, você passou em branco aí. Ele consegue achar solução pra tudo. Você estudou esse ano sabático do Carille no Corinthians. Agora, uma opinião bastante isenta é a de Everton Guimarães. Pra você, Everton, quem vai levar esse título? Sem pestanejar. O Palmeiras, o Botafogo ou o Fortaleza? Então, eu entendo que o Palmeiras chega com mais força, Renata. Porque tem esse confronto direto com o Botafogo, na casa do Palmeiras, e acho que isso é uma grande vantagem
O Palmeiras está muito... O Botafogo está com a cabeça muito voltada para a Copa Libertadores, que eu lamento, né? Deveria estar com a cabeça voltada só para o brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras está mais próximo do título, mesmo com esses 2 pontos atrás aí. Porque no confronto direto em casa, o Palmeiras vencendo o Botafogo, aí eu acho que já pode beijar a viúva, Renata. Mais um ano, o Palmeiras tem tudo para ser realmente a pelinha na vida do Botafogo. Então eu acho que o Palmeiras está mais próximo. Eita, o Everton foi lá e respondeu. Chiquito, esse campeonato promete para bem e para mal. Que reta final, hein? É isso aí, torcedor do Verdão, o pessoal falando sobre o Palmeiras. Um trecho também aí do jogo, do pessoal falando sobre a partida do Atlético Mineiro contra o Botafogo ontem, né? Muita confusão. O Davidson entrou na mente dos jogadores do Botafogo. Dá pra ver, né, que o Botafogo ali, os caras, principalmente o emocional, né, dos jogadores do Botafogo. O Davidson ontem conseguiu entrar na mente dos caras. O Hulk também entrou no segundo tempo, mas ali no final da partida, né, começou a falar também ali um monte de coisa, né? Falou em relação ao Luiz Henrique, que o Luiz Henrique ainda não é craque. Já até preparando, né, para a final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro. Mas ontem foi um resultado que interessou bastante ao Palmeiras. O Botafogo empatou, o Verdão ganhou 2 pontos aí, essa diferença. Tem o confronto direto na próxima terça-feira. Ainda vai ter uma rodada no final de semana. O Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense e o Botafogo recebe o Vitória no Newton Santos. Se chegar ali no confronto direto com essa mesma diferença, o Palmeiras pode, vencendo o Botafogo, né, pode assumir a liderança e quem sabe, né, conquistar o título do Brasileiro. Restam 4 rodadas, né? Tem essa rodada no final de semana e depois a rodada após o final de semana tem o confronto direto, onde o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz. Então tem tudo para ser um grande jogo, né? Vamos ver como é que vai chegar também na próxima terça-feira aí, se essa diferença vai se manter. O Palmeiras também pode até diminuir a vantagem, né? Se o Botafogo tropeçar em casa, o Palmeiras vencer o Atlético Goianiense fora de casa, tudo pode acontecer, mas a verdade é que o Brasileirão ganhando muita emoção aí nessa reta final e o Botafogo o mesmo cenário ali do ano passado, né? Vendo o Palmeiras encostar e pode sim, né, tomar a liderança nas últimas rodadas e conquistar o título. Mas é isso, deixe sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor do Verdão, acredita no título do Palmeiras? Comenta aqui abaixo. Se inscreva também, ativa o sino. Valeu e até o próximo vídeo.